Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção e comentários das atividades da semana 1 do PET 5. Veja as informações abaixo sobre alguns gêneros textuais, que são a charge, o cartoon e a tirinha. A charge faz uma sátira, que é uma crítica sarcástica, de situações específicas, situadas no tempo e no espaço. As personagens das charges costumam ser personalidades públicas, então atenção para isso, para poder diferenciar do cartoon. Então, na charge, costumam ser personalidades públicas, como um político, artista, por exemplo. O cartoon é um tipo do texto que se caracteriza como uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. Então, o cartoon ele vai tratar sobre um comportamento humano. No geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar. Então, vejam só que o cartoon ele é atemporal. Ou seja, em qualquer tempo ou lugar, você vai conseguir interpretar um cartoon, diferentemente da charge. Esse texto, esse gênero textual, fica marcado no tempo. E o cartoon vai satirizar os costumes humanos sem fazer referência a uma personalidade específica. E a tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Então, a tirinha faz essa crítica. Este tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, as HQs, porém bem mais curtas. Geralmente são 3 quadrinhos. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da internet. Então aqui esta informação foi retirada do Estudo Kids. Agora leia os textos abaixo e identifique o gênero a que cada um deles pertence a partir da explicação. Então essa que nós acabamos de fazer a leitura. No texto 1, veja como a lua está bonita. Veja como ela fica maior. Lene, isso não é lua. Tão bonita. Então aqui nós temos um gênero textual que é uma tirinha. Texto 2. Cara, que doido. Ela imprime enquanto você digita. Então nós temos 2 personagens. Um personagem está se admirando diante do outro que está numa mesa datilografando numa máquina de escrever. O texto 3, o personagem diz, casa comigo, e ao invés de entregar uma aliança para a personagem, ele entrega para ela o álcool em gel. No texto 4, nós temos quarentena, que é o título do quadrinho. Aonde vocês vão tão chiques? Comprar pão. E no texto 5, filho, o que caiu na prova? Minhas lágrimas, quando vi que não sabia de nada. Então, o que foi perguntado? Quais os gêneros dos textos lidos? Então, o primeiro texto, nós já vimos que é uma tirinha. Então, esse gênero textual, que é o primeiro texto, é uma tirinha. O texto 2, nós temos uma charge. Por que é uma charge? Porque está preso no tempo. Então, texto 2 está preso no tempo. A informação aqui ela não é uma informação atemporal. Uma informação atemporal é aquela que dura muito tempo, que você vai conseguir interpretar. Aqui não, aqui é uma dificuldade, porque quem não conhece este objeto aqui vai ter dificuldade na hora
de interpretar um texto. Então aqui ela é marcada no tempo, essa informação aqui está marcada no tempo. Então aqui nós temos uma charge. Então vamos marcar lá no texto 2, é uma charge. O texto 3, o que vai acontecer no texto 3? O texto 3 está fazendo a referência aqui ao momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, em que o personagem, ao invés de entregar a aliança, ele entrega uma garrafa, um frasco com álcool em gel para pedir à moça em casamento. Então aqui nós temos novamente uma charge. Por quê? Porque também está preso no tempo. Daqui a um determinado tempo, as pessoas vão ter dificuldade em interpretar esse texto porque vão achar estranho. Ao invés de estar entregando um anel para a noiva, está sendo entregue o álcool gel. Como assim o álcool gel? Então, se a pessoa não estiver contextualizada dentro daquele momento, ela não vai conseguir entender a charge. Então, o texto 3, novamente, uma charge. O texto 4 também é uma charge, porque está marcado dentro de um tempo. Não é atemporal. Então, a quarentena é uma situação que nós estamos vivendo agora, no momento. Daqui a um tempo tudo vai passar, essa quarentena aqui, outras pessoas não vão se lembrar disso, a não ser que leiam notícias, leiam nos livros de histórias, onde que vai aparecer essa pandemia, igual nós já tivemos há muitos anos, há mais de 100 anos atrás, outra pandemia, que ninguém já nem lembrava mais. Então aqui reapareceu, nos tempos atuais, essa pandemia. Então está marcado no tempo, então por isso é uma charge. E no último texto, que é o texto 5, aparece um cartoon. Por que é um cartoon? Porque esta situação aqui é uma situação atemporal, ou seja, pode acontecer em qualquer época da história, que é a situação do personagem fazer prova. Então isso acontece há muitos e muitos anos. Qualquer um que ler este cartoon vai conseguir fazer a interpretação, porque em qualquer época, em qualquer tempo, os alunos estão fazendo provas. Então, o texto 5 é um cartoon. Qual é o assunto tratado em cada texto? O texto 1 é a destruição, é a tirinha, que vai tratar a destruição dos dinossauros por um asteroide há 66 milhões de anos. Então, quando o personagem olha, admira a Lua, ele está não observando a Lua, mas sim um asteroide que está vindo em direção a eles. Ele acha que é a Lua, mas como está se aproximando e aumentando o tamanho, então ali nós temos o asteroide. Então isso ocorreu há 66 milhões de anos e destruiu os dinossauros, acabou com a vida dos dinossauros. No texto 2, há um conflito de gerações, onde um personagem não identificou aquele outro objeto que o personagem estava digitando. Pensou que fosse uma impressora, um computador de última geração, onde o personagem já digitava o texto e saía o texto impresso. Então é um conflito ali de gerações. Então não houve entendimento ali entre os dois da identificação daquele objeto. O texto 3 é o casamento no tempo da pandemia do coronavírus. Que nós vimos lá que o noivo entrega à noiva uma embalagem com álcool gel. No texto 4 vem com o tema quarentena e no texto 5 são as provas escolares. Atividade 2. Você sabe o que é persuasão? Leia as informações abaixo com atenção. Vem falando que persuasão é uma estratégia de comunicação que utiliza recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém. Então, persuadir é induzir alguém para quê? Para aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação.
os recursos persuasivos podem ser. Então, para fazer essa persuasão, para induzir o outro, para influenciar o outro, há alguns recursos que nós podemos empregar. Então, aqui foram citados 4 recursos. O primeiro é o seguinte: emprego de comparações, então, uma figura de linguagem chamada comparação, analogia, que é outra figura de linguagem, é outro recurso. As figuras de linguagem são recursos utilizados para um efeito, no caso aqui o efeito persuasivo, que é tentar induzir o outro a aceitar a sua ideia. Pode ser também um exagero e suavização. Então temos aqui, para exemplificar uma comparação, há um verso aqui de Manuel Bandeira. Então aqui ele faz uma comparação, ele utiliza esse recurso. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Então Manuel Bandeira ele comparou o fazer versos com quem chora. Então ele usou a palavra como, esse elemento comparativo. Então ele utilizou esse recurso chamado de comparação. Então, esse recurso pode ser usado na hora de persuadir, tentar influenciar o outro a aceitar a sua ideia. Aqui nós temos um outro exemplo que vem fazendo a comparação da cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior. Então, está comparando uma estação da vida com outra estação da vida. Então, nós temos outra comparação. Rios te correrão dos olhos se chorastes. Então, uma frase aqui de Olavo Bilac, onde que ele vai usar o exagero para tentar passar a sua mensagem, a sua informação. Então, ele faz um exagero de que rios te correrão nos olhos. Então, um exagero. Como que o rio vai correr nos olhos? Você vai chorar tanto que vai formar um rio. Então, uma expressão que indica exagero. Então, também é uma forma de fazer uma persuasão, de tentar persuadir, convencer o outro a aceitar a sua ideia. Até que um dia deste o grande mergulho nas trevas. Então, também um texto de Machado de Assis, onde há um exagero. Exagera a expressão mergulhar nas trevas. E no próximo aqui, um exemplo de uso no modo imperativo. Então, este exemplo nos traz o modo imperativo. O verbo usar, o verbo lavar, que nós estamos precisando para poder evitar a doença. Use, então, está mandando, ordenando, então é modo imperativo. Então, o verbo, quando está ordenando, dando uma ordem, é chamado modo imperativo. Então, essa forma verbal é utilizada para convencer o outro, fazer aceitar a sua ideia. No caso aqui, os dois verbos, usar e lavar, estão ordenando. Então, modo imperativo. O outro recurso é emprego de linguagem próxima do público-alvo. Então, a linguagem para persuadir o interlocutor, a pessoa que está ouvindo ou lendo o texto. É necessário que a linguagem seja próxima do ouvinte. Então, se o ouvinte ou o leitor for uma criança, então é necessário usar uma linguagem próxima da criança, uma linguagem igual à da criança. Se for um jovem, a linguagem mais adequada para persuadi-lo, a linguagem dos jovens, uma gíria, por exemplo. Então, é o que esse recurso aqui está nos falando. E, por último, o uso de trocadilhos e jogos de palavras, que é este outro exemplo, que é trocar uma palavra. É o jogo entre palavras parecidas na fala ou na escrita, mas diferentes no sentido. Então, aqui nós temos um exemplo. O que você está fazendo? Assando um sino? Então você é um assassino.
Então, a semelhança, as palavras são parecidas. Assando sino, parecido com assassino. Então, isso é chamado de trocadilho, um jogo de palavras utilizado para convencer o leitor a aceitar a sua ideia. Leia o texto abaixo e responda às questões. Gripe é doença séria. Vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. Qual o assunto tratado nesse texto? Qual a importância desse assunto para o leitor? Então, o assunto tratado é a vacina. E o que é importante? Por que é importante se vacinar? Para prevenir doenças. Então, a importância do assunto para o leitor é a prevenção de doenças. Qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? Então, daqueles recursos que nós vimos aqui anteriormente, vamos voltar lá para poder relembrar. Então, dos recursos, emprego de comparações, analogias, exagero, suavização, uso do modo imperativo nos verbos, emprego de linguagem próxima do público-alvo, uso de trocadilhos e jogos de palavras. Então, dentre estes recursos, qual foi utilizado neste anúncio? Então, aqui foi utilizado o modo imperativo. Vacine-se. Então, esta expressão está no modo imperativo. É o recurso utilizado para convencer o leitor a aderir a esta ideia. Qual termo marca esse recurso? Então, já mostrei lá, já marquei, é o verbo vacinar, vacine-se. O folheto panfleto é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a aderir a esses produtos ou serviços, ou mudar de comportamento. Então, o texto que nós lemos se encaixa nessa definição. O que está sendo incentivado? Então, é o texto sobre a vacinação que nós acabamos de ler. Então, o texto ele vai se encaixar, sim. O texto anterior quer incentivar o leitor a vacinar, ou seja, uma mudança de comportamento, que é o que está falando aqui no enunciado da questão. Então, o objetivo do texto é fazer o leitor aderir à campanha, que é a vacinação, e essa vacinação é a mudança de comportamento que ele terá que fazer. Nesse texto, há uma imagem. Se o panfleto apresentasse somente o texto gripe é uma doença séria, vacine-se, ele não teria o mesmo impacto ao leitor. Por que a imagem é importante? Para mostrar que todas as pessoas devem vacinar, independentemente da idade, do gênero, da cor e etnia. Leia os textos abaixo e responda às questões. Então, aqui nós temos outro anúncio publicitário, que é da batata Ruffles. Qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? Então, nós vimos os recursos anteriormente. Neste gênero textual, foi usado o recurso da comparação. Então, está comparando uma coisa com outra. Comparando a batata com o próprio nome que é dado ao produto. Então, a comparação que está sendo feita. Batata com o nome do produto. Qual termo marca esse recurso? Então, é marcado aqui pelas expressões tão e a expressão quanto. Então, essas expressões vão estabelecer a comparação. Esse texto é parecido com o da atividade anterior, mas tem um objetivo diferente. Qual é o objetivo desse texto? O texto anterior era para aderir à ideia de vacinar. Já este texto que nós estamos vendo é para vender o produto. Então, o objetivo é vender o produto anunciado. Texto 2.
Na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. Millions. Então, é um outro anúncio publicitário deste Hortifruti. Neste outro texto, qual produto está sendo divulgado? Então, neste anúncio, é divulgado o milho. Observe o desenho aqui. O que mais lhe chamou a atenção nesse anúncio? A maneira como foi anunciado o produto, que faz referência a um filme. Então, o Hortifruti quer vender o milho, que é o produto que está sendo anunciado, e ele usa este recurso. Ao invés de colocar o nome milho, ele faz referência ao filme através do que está escrito e através da imagem. Então, a imagem e o escrito vão nos relembrar, vão nos fazer referência a um filme. A qual filme esse anúncio faz alusão? A qual filme ele nos lembra? Então, ao filme Minions. Observe a imagem e observe o nome do produto. Qual recurso persuasivo foi utilizado? Então, dos recursos que nós vimos anteriormente, foi utilizado o trocadilho. Houve a troca. Ao invés de falar milho, millions. Ao invés de falar minions, millions. Então, a troca entre as palavras. Qual termo evidencia esse recurso persuasivo? Então, a palavra millions. Qual é o objetivo deste texto? O que o leitor é incentivado a fazer? O anúncio, então, quer promover a marca Hortifruti, que está aqui, para vender seus produtos, no caso, o milho. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!